Vocês estão preparadas para esse vídeo? Porque eu que me preparei muito para fazer esse vídeo, eu sempre acho que eu tô falando pouco. E olha que esse vídeo vai dar uns 30 minutos, talvez. Mas hoje, finalmente, a gente vai falar da polêmica fanfic do Draco Malfoy e da Hermione. Acredito que hoje deve ser a mais famosa aí desse mundinho, Manacled. Eu, inclusive, dei aqui uma mexida no meu cenário pra vocês verem que eu sou uma pessoa leitora de fanfic, tá? Muita gente fica, ai, porque fulana escreve e parece uma escritora de fanfic. Gente, vocês sabiam que muitas histórias que vocês amam, que vocês defendem com unhas e dentes, era fanfic? Então eu não entendo muito bem isso daí de ficar zoando a autora porque a autora publica em um Wattpad. Vamos dar uma segurada. Aqui eu dei uma mexida no meu cenário pra mostrar pra vocês alguns dos livros que eu tenho que eram fanfics, não necessariamente da Hermione, mas fanfics que eram com o Draco Malfoy. Aqui eu tenho Só Amigos e Isso Muda Tudo, que era uma fanfic com o Draco. E Se Eu Precisasse de Você, da Tatiane Biasi, que era uma fanfic da Hermione, entre o Draco e a Hermione. É um dos meus, assim... É um dos meus romances gostosinho, assim, de ler, Enemies to Lovers favoritos. Aí a gente também tem, é claro, o Manacled. E essa minha edição, ela é dividida em 4 exemplares, porque Manacled é uma fanfic de 1.500 páginas. Esses livros quem me deu foi a minha melhor amiga. E ela dividiu a história em 4 livros para não ficar uma bíblia deste tamanho na minha estante. E aí eu deixei o que eu acho a capa mais legal aqui na frente. E o último que eu recebi da editora Harlequin, que foi a Rosa Acorrentada, que eles me mandaram uma prévia da história, que vai ser a história adaptada da fanfic The Auction, que também é uma fanfic da Hermione. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo falando dessa fanfic, que eu também acho que é uma fanfic muito boa. Tá, mas agora vamos falar sobre Manacled direito. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome da fanfic, porque tem pessoas que pronunciam de várias formas diferentes. Eu fiz e refiz o roteiro desse vídeo muitas vezes para que não deixe faltar informações para vocês, para que eu não seja mal interpretada, para que as pessoas não achem que eu concorde com coisas que eu não concordo, porque isso aqui é um livro, a gente vai falar de uma história fictícia. E eu sei que o casal Draco e Hermione, ele causa muitas polêmicas, gente. Muita gente, eu já cheguei a ser xingada porque eu lia livros com o casal e eu nunca entendi muito bem esse hate. Que esse é realmente um tópico em que você pode escolher não ler. Então, né, achei esquisito eu receber hate porque eu escolhi ler um livro. Se você não gosta, é só você não ler. Realmente. Mas nesse vídeo eu vou falar pra vocês as informações, a gente vai falar sobre a história, eu vou falar pra vocês sobre a adaptação, porque a fanfic foi adaptada pra uma história original, vai ser publicada no Brasil pela editora Intrínseca, então eu vou dar todas as informações pra vocês, a gente vai falar do chip, do Draco e da Hermione, vamos falar da história, e vamos falar de tudo que engloba essa história, e assim... Eu quero que vocês entendam que Manacled é uma história sensível, é uma história que mexeu muito comigo. Não sei se de formas ruins ou formas boas, mas é uma história que realmente me deixou dias pensando sobre ela, e é muito difícil uma história fazer isso comigo. Eu também deixo aqui avisado pra vocês que vai ter spoilers nesse vídeo, porque eu acho impossível, gente, impossível a gente fazer uma análise bem legal da história sem contar o contexto pra vocês, sem contar de algumas coisas que acontecem no livro. E eu já deixo aqui o meu alerta de gatilhos, porque essa história é uma história que tem gatilhos muito pesados, não é uma história leve. Eu, inclusive, não considero nem uma história que tenha um final feliz, apesar de ter um final feliz, mas eu não considero muito. E de verdade, gente, sendo 100% sincera sobre o que eu acho dessa fanfic, como foi pra mim ler ela me destruiu. Eu não tive momentos felizes lendo essa história, sabe? Eu tive momentos de alívio, mas de muita tensão. Mas eu não considero um romance feliz. Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Vamos começar aqui. Manacled é uma fanfic, ou seja, uma história escrita por uma fã. E a autora dessa fanfic é a Sanlin Yu. Eu espero que eu esteja pronunciando o nome dela certo. E Manacled é uma história que se passa no mundo pós-Batalha de Hogwarts. Aqui no contexto eu diria que depois das Relíquias da Morte parte 2. Ou seja, seria uma história que continuaria as Relíquias da Morte parte 2. E se passa no mundo depois da Batalha de Hogwarts, no mundo pós-Guerra Bruxa, em que o Harry perdeu a guerra e o Voldemort ganhou. O Voldemort está no comando do mundo bruxo. E assim como toda fanfic, Manacled também teve as suas inspirações e a autora se inspirou em O Conto da Aia para escrever a fanfic. E é aí que eu digo o porquê tem gatilhos, o porquê que a história é o ponto da história é um pouco mais embaixo. Para contextualizar vocês, o Conto da Aia, da autora Margaret Atwood, inclusive existe série também nesse livro que eu recomendo fortemente. Eu acho que o livro e a série
Os dois valem muito a pena. Mas no contexto desse livro, a gente tem os Estados Unidos, que sofreu um golpe de Estado, e nesse golpe foi instaurado a República de Gilead, que é uma república baseada em valores conservadores, é uma república teocrática, então é uma república que tem muito essa coisa da religião. E nessa história, antes de ter esse golpe, né, antes de ter esse golpe ser instaurada a Gilead, a gente vê que o país estava passando por uma situação que as mulheres não queriam mais ter filhos, as mulheres não queriam mais se reproduzir, então a taxa de natalidade só caía, e isso contribuiu para o que virou depois que Gilead foi instaurada. Os governantes de Gilead, então, decidem criar ali um programa de reprodução, que são as chamadas aias, que são mulheres que vão ter os filhos da nação, os próximos filhos da nação. E é claro que isso não acontece de boa vontade. Nada mais é do que essas mulheres, elas sendo abusadas e sendo obrigadas a carregarem o filho dos seus abusadores. E é uma história muito forte. Basicamente, essas mulheres eram incubadoras humanas. Agora a gente vai falar sobre o que isso interfere na fanfic. A história começa com a Hermione contando pra gente que ela tá numa espécie de prisão sensorial. Ou seja, ela não consegue ver, ela tá no escuro, ela não consegue ouvir nada, e ela fica nessa prisão por 1 ano. E durante esse 1 ano, ela diz que ela lia poemas, recitava feitiços, fazia exercício físico pra ela não enlouquecer. Só que tem um contexto em que a Hermione, ela é um inimigo declarado do Voldemort. Além de tudo, ela é uma recruta da Ordem da Fênix, que inclusive na história a rebelião é chamada de Ordem, né, a Ordem da Fênix. Então a Hermione, ela tem muitas informações sobre a rebelião, informações essas que o Voldemort considera muito importantes. Só que por alguma razão, ninguém sabe que a Hermione estava ali dentro daquela prisão. Só que em algum determinado ponto da história, ela acaba sendo descoberta que ela tá ali. E aí que a gente entra num outro contexto da história, porque existe um contexto do porquê a Hermione é designada pro Draco, porque o Draco é designado pra Hermione. O que a gente tem aí em comparação com o livro do Conto da Aia? Durante a história de Menaclode, o mundo bruxo tá enfrentando problemas de reprodução e o Voldemort, ele quer mais bruxos puro sangue. E como tá tendo ali esse problema de reprodução entre os bruxos, ele cria o programa de repovoamento bruxo, em que vai ter as aias. E assim que a Hermione ela é descoberta, descobrem que ela tá viva, ela é designada para o Draco. Por quê? A Hermione, ela tem informações da Ordem. E além disso, o Voldemort, ele quer um herdeiro Malfoy. Por algum motivo, ele encucou que ele quer um herdeiro do Draco. E como tá tendo esse problema de reprodução, a Hermione é designada pro Draco, mas não só por causa disso, e sim porque o Draco, ele tem a habilidade de legimiliência, que é uma habilidade que a Hermione também tem, que é uma habilidade de retirar memórias da cabeça de uma pessoa, conseguir ler a mente dela. E como a Hermione ficou todo aquele tempo presa naquela prisão, ela aprendeu a proteger as suas memórias, o que também fez com que ela esquecesse todo aquele período em que ela ficou dentro da Ordem. Ou seja, a Hermione, ela vai pra casa do Draco sendo uma pessoa sem memórias. Ela tá ali, ela lembra do Draco de quando eles estudaram em Hogwarts, mas ela não lembra o que aconteceu durante a Guerra Bruxa. E é exatamente essas memórias que o Voldemort quer dela. Na cabeça do Voldemort, durante uma gravidez, a Hermione ela estaria mais suscetível a dar essas memórias a ele. Então ele meio que uniu o útil ao agradável, que era, ao mesmo tempo que ele ia ter esse herdeiro Malfoy, ele também ia conseguir que o Draco tirasse essas memórias da cabeça dela durante o período da gravidez. Só esse contexto da história é absurdo. É absurdo. Porque realmente acontece. Porque, além de tudo isso, o Draco ele é obrigado a fazer isso com a Hermione, não só por causa disso tudo, mas porque o Voldemort usa constantemente no Draco a maldição Cruciatus, que é uma maldição usada pra tortura, dizendo pra ele que se ele não fizer o que ele tá pedindo, ele vai fazer isso com a Hermione, ele vai lá, ele vai entrar na mente dela. E existe um contexto do porquê tem que ser o Draco, porque o Draco faz questão de que seja ele também. Outra coisa muito importante que eu preciso contar pra vocês é que Menacode se passa em 2 tempos diferentes. A gente tem o início da história, que é o presente, e a gente tem os flashbacks da Hermione, os famosos flashbacks. Por quê? Como a Hermione ela escondeu todas as memórias dela, em algum momento ela começa a recuperar suas lembranças durante o período da gravidez, porque sim, ela acaba ficando grávida dessa forma terrível, e as memórias dela acabam voltando e a gente começa a acompanhar os flashbacks, que se eu não me engano, gente,
Eu não lembro quantos flashbacks são, eu vou contar e vou deixar aqui na tela pra vocês, mas se eu não me engano são 38 flashbacks. Quando a gente começa a ler os flashbacks, a gente realmente descobre todo o contexto do que tá acontecendo com ela, como ela foi parar na prisão, e a gente descobre que o Draco, ele tava tentando ajudar a Ordem, ele tava levando informações pra Ordem conseguir vencer o Voldemort na guerra, e durante esse período, por algum motivo, ele queria a Hermione. Em troca, ele queria ver a Hermione. E a Hermione que ia até o Draco recolher essas informações e levar pra Ordem. E aí eles ficavam nessa troca de informações. O Draco vinha, se encontrava com a Hermione, ela pegava as informações e levava até a Ordem. E é aí que a gente descobre que durante esses encontros e essas trocas de informações, o Draco e a Hermione acabam se apaixonando. Esses são alguns momentos de alívio, que nem eu disse pra vocês, eu não senti momentos de felicidade nessa história, porque além da gente tá lendo uma história como essa, são personagens que a gente cresceu assistindo, cresceu lendo, e o Voldemort mata todo mundo. Ninguém da Ordem da Fênix sobrevive. Só sobrevive a Hermione e mais uma pessoa, eu não vou dar esse spoiler pra vocês, mas ninguém sobrevive e durante toda a história, todas essas pessoas que morrem, pessoas muito queridas pela gente, pra quem cresceu assistindo Harry Potter, são mortas de forma terrível. E a Hermione, ela era uma curandeira da Ordem da Fênix. Ela foi até o Snape, falou pra ele que queria aprender tudo sobre ser uma curandeira, e ela era curandeira de todo mundo ali. Conforme a história anda, gente, vocês vão ficar com muita raiva do Harry Potter. Eu fiquei com ódio dele a história inteira. Eu entendi o lado dele ao mesmo tempo que ele me dava raiva, porque ele falava coisas desnecessárias, tirando o fato de que o Harry ele era totalmente contra usar magia negra durante a batalha. Ou seja, a guerra estava muito desproporcional, porque enquanto os Comensais da Morte estavam vindo pra cima da Ordem com tudo que eles tinham, o Harry ele meio que brecava a galera da Ordem falando, ó, vocês não podem usar as maldições, vocês não podem matar com Avada Kedavra, Cruciatus, vocês não podem usar essas maldições. E por isso, eles acabam perdendo a guerra, porque tava muito desproporcional. E é esse algum dos momentos que a Hermione briga com o Harry, porque ela começa a perceber que estão perdendo a guerra, ela é uma curandeira, ela começa a ver todos os amigos dela morrendo, e o Harry se recusando a fazer alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. O Draco e a Hermione acabam se apaixonando, acabam lutando contra o Voldemort, só que, infelizmente, o Harry perde a guerra, o Harry acaba morrendo. E a Hermione, no meio de um surto dela, ela acaba entrando com uma bomba gigantesca dentro do, se eu não me engano, da prisão de Azkaban, e explode tudo. E aí que ela vai acabar parando nessa prisão que ela tava, na prisão sensorial, e indo pra casa do Draco. E a gente descobre que o Draco passou todo esse 1 ano atrás da Hermione. É importante falar pra vocês que o Draco nessa história, ele não é um homem bom. Ele mata muita gente que a gente conhece, porque são personagens que a gente conhece. Gente do bem, gente do mal, ele mata muita gente durante a história, tanto que ele é o líder do exército do Voldemort, então tem um motivo pra isso. E depois que a gente vê todos esses flashbacks, tudo que aconteceu nesses anos de Guerra Bruxa, que eu não vou contar pra vocês, essa parte vocês vão ter que ler, a gente volta pro presente, e aí a gente descobre o que realmente tá acontecendo ali, o porquê que o Draco trata ela de certa forma, o porquê que ela age de certos jeitos também. E é aí que a gente começa meio que uma corrida contra o tempo pro Draco e a Hermione fugirem dali. E não só isso, a Hermione está grávida, então ela vai ter a bebê do Draco, e tem mais isso ainda pra gente acrescentar na história. E aí a gente tem o grande final da história, que eu vou deixar aqui pra vocês o tempo pra vocês pularem no vídeo, pra não tomar esse spoiler, porque é realmente a última página da fanfic, que é o momento da história em que eu mais chorei em todo o livro. Eu me despedacei enquanto lia a última página da história. O final do livro é da seguinte forma. O Draco e a Hermione conseguem fugir, eles têm a filhinha deles, eles forjam a morte deles ali pro Voldemort não ir atrás, e funciona. Em algum momento ali da história, o Voldemort acaba morrendo. O livro termina com a filha dos dois já crescida, e ela pega um pedaço de jornal da época da Guerra Bruxa, e é aí que a gente descobre como a Guerra Bruxa foi contada na história. A Hermione, ela foi uma personagem que ela lutou muito durante a guerra, ela desenvolveu métodos de cura impressionantes, ela foi atrás do Draco para conseguir informações para a Ordem, além dela ter criado uma bomba que explodiu metade de Azkaban, levou uma galera pra bala, e a gente descobre que na história
ela não foi escrita dessa forma. Na história, a gente descobre que ela foi escrita como um membro não ativo da Ordem da Fênix e que ela não lutou. O livro simplesmente termina com: ela sobreviveu à guerra, mas morreu durante o programa de repovoamento. Ela era um membro não ativo da Ordem da Fênix e ela não lutou. E o livro termina assim. E eu lembro que aquilo me despedaçou inteira, porque você leu uma história inteira de luta. Porque assim, gente, essa parte da história é muito bem escrita. Muito bem escrita. Eu não sei explicar pra vocês, porque eu realmente me sentia ali dentro do universo, sabe? A autora, ela realmente escreveu de um jeito que você se sente ali. E você leu a Hermione tendo toda aquela luta, os amigos dela indo embora, e a gente termina a história simplesmente com: ela era um membro não ativo da Ordem da Fênix e não lutou. É por essa razão que tem muitas controvérsias do se era um final feliz, se não era, porque de certa forma foi um final feliz, só foi muito triste o como essa história foi contada na história do mundo bruxo. Mas assim, me despedacei inteira. Pra mim, assim, até hoje, ler essa parte da história pra mim é muito difícil. Tá, mas qual que é a minha opinião sobre o que acontece na história? Gente, eu, sendo muito sincera pra vocês, eu não senti em nenhum momento que essa história romantizou o que acontece entre os dois. Na verdade, isso é muito doloroso de ler todo o momento em que acontece. Nada disso é colocado de forma bonita, é colocado de uma forma agradável de ler, então eu não sinto que isso foi romantizado. Ai, Cá, mas eles acabam juntos no final. Sim, gente, isso realmente acontece. Mas eu vejo muito da seguinte forma: aquilo era muito o contexto que eles estavam vivendo na história, e toda a parte do romance entre o Draco e a Hermione acontece depois que a Hermione retorna com as memórias dela, depois que ela entende tudo o que tá acontecendo ali. E antes disso, nada do que acontece entre os dois é romantizado, é realmente muito ruim de ler, é por isso que eu acho que são gatilhos muito pesados. A gente tá lendo ali, querendo ou não, dois personagens que a gente conhece e tá acontecendo aquela situação. De forma nenhuma justifica o que ele fez. A gente lê que aquilo é muito ruim tanto pra ela quanto pra ele. É claro que não tem nem comparação, né? Os tipos de dores. Que ele era obrigado a fazer isso, assim como ela ia ser obrigada àquilo, seja por ele, seja por outra pessoa. Então, essa parte me pegou bastante, foi uma parte muito dolorosa de ler, foi uma parte muito ruim de ler, porque é realmente uma cena muito pesada de ler entre os dois, tirando também os momentos de tortura durante a guerra, porque são momentos, assim, que são bem detalhados, principalmente porque a Hermione, ela é uma curandeira, então a gente lê muitos momentos em que ela tá tentando salvar alguém de uma maldição que os Comensais da Morte acabaram jogando naquelas pessoas, e são personagens que a gente gosta. Inclusive, o jeito que a família Weasley morre gente, é absurdo. É absurdo. Eu chorei muito também nessa parte. Agora eu vou falar pra vocês sobre informações da história. A história vai ser publicada no Brasil, vai ser publicada pela editora Intrínseca como história original, e o novo título da história vai ser Alchemized. Eu confesso pra vocês que eu tô muito curiosa, porque eu achei que tem muitos elementos da história, mas eu tô muito mais curiosa pra saber como vai contextualizar tudo aquilo. Porque a gente sabe de tudo que tá acontecendo, porque a gente assistiu os filmes de Harry Potter. Então, muito da fanfic tem ali o mundo de Harry Potter, que a gente sabe o contexto, sabe? A gente conhece muitos daqueles personagens. Não são personagens que no livro, na fanfic, tem um background, porque a gente já tem o background deles nos livros de Harry Potter, na história de Harry Potter. Então eu tô muito curiosa pra saber como vai ser essa adaptação. O livro, ele já tá na pré-venda, ele chega aqui no Brasil a partir do dia 1º de outubro, então vai ter aí um lançamento simultâneo da história, que eu achei muito legal. Inclusive, eu fui na Bienal e tinha lá uma edição ali, meio que uma edição em preparação, que a editora colocou em exposição na Bienal, que eu achei muito legal, eu fiquei mais ansiosa ainda. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, caso vocês queiram ir atrás pra comprar já a pré-venda, porque vocês já podem comprar. Tem a edição de luxo, tem a edição normal. Agora eu peguei aqui pra mostrar pra vocês as minhas edições, que eu ganhei da minha amiga, que foi dividida em 4 partes. Aí a gente tem algumas ilustrações, inclusive Menacloud. Existe muitas ilustrações oficiais da história, que é pela ilustradora Avendel, é a mesma ilustradora das capas das minhas edições. Tem essa daqui, que eu acho que é o livro 1, que é o que tem as marcações, porque até hoje eu não passei todas as minhas marcações. Aí a gente tem essa daqui, que eu acho que é a minha favorita.
essa daqui do livro 3 das minhas edições. Inclusive, todas elas têm esse símbolo aqui atrás, que eu não vou explicar o porquê. Só quem leu vai entender. E aqui a gente também tem o último livro, que inclusive aqui no cantinho a gente consegue ver a assinatura da ilustradora. Isso aqui é uma relíquia pra mim, tá, gente? Porque foi um presente, é um presente muito especial pra mim. E é um presente que toda vez que eu venho aqui mostrar pra vocês dá o que falar. Muitas de vocês vêm perguntar pra mim, ai, como que você fez? Como que você conseguiu? Basicamente, você precisa diagramar a fanfic pra ela poder ir pra gráfica. E depois que você diagramar, você coloca capa, contra capa. E aí manda numa gráfica e imprime a fanfic. Ah, eu não consigo comprar? Não. As fanfics não podem ser comercializadas, gente. É uma história de uma outra autora. Isso aqui é uma fanfic. Então, por causa de direitos autorais, isso não pode ser comercializado. Mas você pode pegar a história, ir lá e imprimir uma cópia pra você. Isso não tem problema nenhum. Eu tô muito curiosa pra saber o tamanho que vai ser a adaptação também. Na Bienal, se for daquele tamanho que tá lá, eu achei ok. Ainda é uma bíblia, mas eu achei bem ok. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido falar tudo que eu queria falar nesse vídeo, porque essa é uma história que eu recomendo vocês lerem. Eu não sei como responder essa pergunta, sinceramente, quando alguém me pergunta. Porque ao mesmo tempo que eu acho uma história muito boa, muito bem escrita, eu também acho uma história com muitos gatilhos, muito pesada, e que por isso eu fico muito nesse impasse de se eu indico ou se eu não indico. Mas fica aqui a critério de vocês, o que vocês acharem melhor. Mas saibam que essa história acabou com a minha vida. Eu fiquei pelo menos aí uns 15 dias pensando nela. Eu vou deixar aqui pra vocês também as minhas redes sociais, pra vocês me acompanharem, que com toda certeza quando eu tiver esse livro em mãos, eu vou fazer um diário de leitura. A gente pode fazer também uma leitura coletiva, eu vou pensar bastante sobre isso. Live de leitura, eu vou pensar em alguma coisa bem legal pra gente ler essa adaptação, que eu realmente estou muito curiosa, porque que nem eu disse pra vocês, gente, que é isso? É uma história que foi totalmente construída no universo de outra história. Como que ela adaptou isso, né? Fica aí a questão. É isso. Um beijo.